Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu creio que todos que estão aqui já sentiram a presença do nosso Deus, já sentiu o agir do nosso Deus. Abramos nossa Bíblia em Lucas capítulo 24. A versão que eu estarei lendo é NVI, talvez seja um pouquinho diferente, porém o contexto vai ser o mesmo. Lucas 24, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um caminho chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam conversando sobre o Messias que havia sido crucificado, que havia sido morto. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se apresentou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, com os rostos tristes, porque a esperança, que era o Salvador deles, havia sido crucificado. A esperança, que era o Jesus, aquele homem que na cabeça deles achavam que ia derrotar os romanos, que iam colocar o povo judeu como rei, havia sido crucificado. Por isso esse rosto entristecido, porque a gente, quando vai buscar algo, e esse algo a gente não consegue buscar, a gente fica triste. Porém, logo em seguida, depois dessa tristeza, vem o quê? A resolução, vem a alegria, porque o nosso Jesus, ele vem até nós para quê? Para ter um diálogo. Você percebe quem foi até eles? O próprio Jesus. O papai, ele sempre quer que você tenha um diálogo com ele. Ele sempre está presente para falar o que acontece, mesmo ele sabendo o que já tinha acontecido. Mas é um pai que preocupa com a gente. 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dessas coisas que aconteceram ali nesses dias? Que coisas? Lembra o que eu falei? O papai sempre quer saber. Muitas pessoas têm o diálogo com Cristo, mas não sabem a verdadeira força que Ele tem. Porque a gente senta ou deita todos os dias falando: Senhor, nos ajuda. Mas chega um momento em que a gente não quer orar mais, porque acha que Ele não vai fazer. Mas não, se você continuar, eu te garanto que Ele vai te honrar. Porque é a palavra dizendo, não é o Emerson aqui dizendo, mas é a palavra. Você percebe que Ele quer o quê? Comunhão. 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Não, olha, não é tudo que você pensa que vai dar certo, e sim as coisas que Deus preparou para a sua vida que vai dar certo. O que a gente ora às vezes não é os propósitos de Deus. Isso é muito duro. Mas o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele sempre tem o melhor. Ele sempre sabe o caminho correto para nos guiar. Alguns dos nossos companheiros foram ao seu sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. 25. Eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demora a crer o que os profetas falaram? Por quê? Porque os profetas já haviam falado que o cordeiro iria ser sacrificado, porém ele ia ressuscitar, porém ele ia voltar. Só que eles não estavam acreditando nessa simples passagem no qual os profetas já diziam lá atrás. Para isso, para eles, o próprio Jesus precisou aparecer diante deles para falar: eu estou aqui. 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes e
constatava a respeito dele em todas as escrituras. Você percebe que é o próprio Jesus explicando para eles que isso deveria acontecer. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Você percebe que a prosa estava tão boa que Jesus fez o que? Vamos um pouquinho mais, vamos mais um pouco, não é chegada ainda, mas vamos mais um pouco. Ao se aproximarem do povoado para qual estava indo, Jesus foi com quem mais ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. Eles indo sentido ao caminho a Emaús, a noite já estava findando, e eles viram que aquela conversa era tão perfeita, que eles fazem que: olha, Senhor, fica conosco, que a gente vai colocar o Senhor nos aposentos, e a gente vai conversando. Não se esqueçam daquela palavra lá atrás: rostos entristecidos. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão. Quem tomou? Jesus. Deu graças, partiu e os deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Você percebe que Jesus, ele aparece na hora do quê? Da comunhão. Jesus, ele sempre está presente na hora da comunhão. E ele simplesmente vem e faz o quê? Ao partir do pão. Jesus, ele ama estar conosco, irmãos. Isso é a palavra que mostra, não é eu falando. Jesus, ele ama você. Irmã, ele ama você. Irmão, ele ama você. Os seus planos não estão frustrados. Os teus planos não estão mortos. Os seus planos estão vivos. Os seus planos estão, na mão do nosso Jesus. 32, perguntaram-se a eles, uns ao outro: não estava queimando o nosso coração? Mas peraí, se eles estavam entristecidos, por que já está queimando o coração? Porque Jesus, ele transforma. Você pode estar triste hoje, mas sair desse culto você vai estar feliz, porque nosso Jesus, ele transforma. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, ele ressuscitou. Estava entristecido, mas passou 2, 3 horas, já estava gritando: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. O nosso Jesus, ele está ressuscitando pessoas aqui que estavam espiritualmente mortas. O nosso Jesus está tirando essa tristeza do seu coração agora. Ele transforma. Ele transforma. Eu poderia até levar em Apocalipse 5. Em Apocalipse 5 vai falar que quando João sobe aos céus, e ali tem um anjo que vai falar assim: quem é digno de abrir esse livro? E João no céu, ele chora. Ele chora o quê? Desesperado, porque as palavras dele e eu não vi ninguém que fosse capaz de abrir o livro. Porém, toda tristeza vem uma alegria. Toda prova vem o tempo de você passar por cima dessa prova e você dar aqueles pulinhos, regozijando na presença do nosso Senhor. E logo em seguida vai falar: eis que vi um cordeiro quase morto. Quase, não é totalmente morto. E ele sim era digno de abrir esses 7 selos desse livro. Esse cordeiro é o Deus que você serve, é o Jesus que você está aqui hoje sentado nesse banco. Para muitos poderia estar morto, mas não está. Ele está mais vivo que nunca. Você, para muitos, pode estar morto, mas não, você está mais vivo do que nunca. Você, irmão, está mais vivo do que nunca. O nosso Deus é o único que consegue te dar forças. O nosso Deus é o único que consegue tirar você lá do fundo do poço. Ele é o único. Pessoas ajudam, mas o único que pode te ajudar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça que lhe será dado, mas peça correto.
Porque esse algo que você pede, se não tiver nos planos de Deus, infelizmente, não vai acontecer. Porém, esse algo que você pede, à noite chorando, porque só Deus sabe o que muita gente passa aqui, e for no propósito de Deus, Deus ele vai te honrar. Ele vai te honrar. É com uma casa própria, Ele vai abrir. Ele vai abrir essa parede para te dar uma casa. Oh, aleluia. É o batismo do Espírito Santo. Ora, que você sim será batizado. É um renovo, Emerson, eu não falo mais em línguas, eu estou desesperado. Ele vai te renovar. Ele vai te renovar. Porque o nosso Deus não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de mentiria. É um Deus que a palavra de Deus fala, Ele vive. Ele ressuscitou. Não deixa nada te abalar. Não deixa. Não deixa nada te abalar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não deixa nada te abalar. Porque, ó, está nas mãos dEle. Ele sabe o momento de te honrar. Ele sabe o momento em te levar em caminhos maiores. Ele sabe. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe ao nosso pastor. Orem por ele, porque ele necessita das nossas orações. Pastor Osés, pastor Adão, Deus abençoe.